Meu canto um som de concha do mar. Pedro Bonifácio nasceu em Lisboa em 1998. Licenciou-se em Artes e Humanidades na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 2019. Atualmente é mestrando em Museologia e Museografia na FBAUL desde 2017. Tem trabalhado diretamente com coleções museológicas de história natural, paleontologia e geologia, na sua conservação, inventário, preparação e estudo. O tema de trabalho dele é Por que colecionamos conchas? A coleção do Museu de Geociências. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia no Brasil, boa tarde em Portugal. Como a Elisa me apresentou, o meu nome é Pedro Bonifácio, sou aluno do mestrado em Museologia e Museografia aqui na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. E o tema que vos venho apresentar está diretamente relacionado com o meu projeto de mestrado. O tema é Por que colecionamos conchas? A coleção dos Museus de Geociências. E estou, como projeto de mestrado, a fazer trabalhos de conservação e inventário desta coleção. Desde o início, um dos grandes objetivos do meu projeto, e que agora alarguei para também ser o objetivo principal desta pesquisa, é saber a origem da coleção e as razões pelas quais ela foi criada. E nisso tive que dividir o trabalho em duas partes. A primeira, numa parte de tentar compreender a evolução do colecionismo de conchas ao longo do tempo, e outra mais relacionada com a coleção em si, que passa pela caracterização da coleção, compreender o seu propósito e especular, naturalmente, sobre as razões pelas quais foram criadas. E digo especular porque dificilmente teremos a certeza quais foram as razões exatas que levaram à criação desta coleção, mas através deste estudo já me consegui direcionar um pouco na resposta a esta pergunta. E começando com a história do colecionismo, começa como forma de alimento. Naturalmente, as sociedades caçadoras-recoletoras recolhiam moluscos para seu alimento próprio, mas sobrava sempre a parte dura, a concha, a casca, que rapidamente se tornou uma forma de decoração e de adorno corporal. Há 70 mil anos em África existem indícios de que o Neandertal já usava colares de conchas, e com isto surgem também valores de raridade, valores simbólicos de amuletos, protetores, também associados à fertilidade, e também surgem, empiricamente, vão surgindo outras utilizações das conchas. Por exemplo, Plínio o Velho, na sua mega enciclopédia, penso que todos conheçamos, História Natural, descreve dezenas de utilizações que se podem extrair das conchas e dos moluscos, desde a medicina, a extração de pigmentos, como a própria fonte de alimento, e com isso surge o comércio. Claro que tem vários propósitos, tem valor, o ser humano faz comércio. Esta espécie que trago aqui, este exemplo, esta pintada margaritífera, foi uma espécie descoberta durante as escavações em Pompeia, e foi muito interessante descobri-la lá, porque é uma espécie apenas encontrada nos oceanos Índico e Pacífico. Portanto, houve um transporte da concha até Pompeia para servir, fazer parte de umas aparentes coleções de conchas. Portanto, seriam as primeiras coleções de conchas modernas a existir. E esta espécie pode ter sido colecionada por dois fatores principais. Uma como forma de comércio, por ser uma concha mais rara, mas também por fins científicos. Esta espécie produz muitas pérolas e podem também tentar perceber como é que as pérolas se formavam e porque é que esta concha era tão especial. Avançando no tempo, as coleções de conchas desenvolvem-se até aos gabinetes de curiosidades. Portanto, surgem nos séculos XVI e XVII, as bases dos museus. Aqui as conchas ganham um importante destaque pelo seu exotismo, também pelo valor de raridade, tornam-se símbolos de poder financeiro, e claro que os gabinetes de curiosidades vão ser fundamentais para a criação das ciências que estudam os moluscos, a malacologia, e as ciências que estudam as conchas, a conquiologia. Atualmente, a maior razão, a principal razão pelas quais colecionam conchas é para fins científicos,
mas naturalmente também por decoração, adorno. Quem nunca de nós foi a uma praia e trouxe uma concha porque era bonita, pela sua estética. E nisso surgem os museus de geociências. Os museus de geociências são divididos em 3 núcleos. O primeiro, em cima, o Museu Décio Tadeu, que expõe as coleções de arqueologia, paleontologia e geologia do Instituto Superior Técnico. Em baixo, o Museu Alfredo Bensaúde, que explora mais as coleções relacionadas com a mineralogia e a petrografia, portanto, assim como algum material didático associado. E ainda existe um terceiro núcleo no Museu Mineiro do Lousal, onde tem expostos modelos de exploração mineira. E nisto volta-me a questão, sempre, como é que surge uma coleção de conchas no Museu de Geociências. E para isso temos que voltar outra vez às 3 fases iniciais. Caracterizar, compreender e especular. Começando com a caracterização. Esta é uma fase que ainda está em progresso, mas sabemos logo à partida que existe mais de 8.000 espécimes de mais de 1.200 espécies diferentes e que temos um registro fóssil e moderno conjugados nesta coleção. Portanto, a coleção está localizada numa sala de aula, organizada por gavetas em várias subclasses de moluscos, e em cada gaveta, quando existente, existe um registro fóssil e moderno dessa mesma subclasse. E temos 5 classes das 8 totais representadas nesta coleção. Começando com os gastrópodes, esta é a classe que apresenta uma maior variedade morfológica, em tamanhos, cores, formas. Todas os espécimes que estão a ver aí do vosso lado direito pertencem a uma subclasse diferente e que estão todas representadas na coleção do Museu de Geociências. Temos a biválvia, também mais ou menos bem representada na coleção, que incluem-se as ostras, os mexilhões, as amêijoas e, portanto, são sempre aqueles que têm 2 válvulas. Os cefalópodes, neste caso, trouxe um exemplo de um Nautilus, porque é o único cefalópode que tem uma concha. Normalmente, o grupo dos cefalópodes é representado maioritariamente pelos polvos, lulas, sendo que o Nautilus é o único que tem uma concha, e também é um bom exemplo de um possível estudo, porque já viveu há muitos milhões de anos e temos sempre acompanhado a sua evolução ao longo da história. Os últimos 2 grupos, o Polyplacophoda e o Scaphopoda, não são muito representados na coleção, não porque sejam raros, mas talvez porque não apresentem uma variedade morfológica assim tão interessante como os outros 3 primeiros. Polyplacophoda, como o nome indica, são várias placas. O Scaphopoda são seres muito simples que se desenvolvem nestas formas de quase um dente. Portanto, avançando para a parte da compreensão da coleção, do propósito da coleção, temos de compreender também como foi criada. Portanto, teve origem no Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, no final do século XIX, e foi desenvolvida até meados do século XX. Portanto, neste intervalo de tempo de 70 a 80 anos, foram integradas de várias formas outras coleções de conchas, doações, coleções privadas, coleções públicas, e que deu origem a uma grande diversidade de etiquetas. Mas 2 destacam-se pela sua quantidade. Do vosso lado esquerdo, uma etiqueta da coleção originária do IICL, Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, e à direita uma etiqueta pertencente à coleção privada de Jacinto Pedro Gomes. Começando com a coleção do IICL, é composta maioritariamente por um registro fóssil e foi provavelmente criada com fins científicos e pedagógicos. Portanto, interessava conhecer a fauna pré-histórica de Portugal, a fauna marinha pré-histórica, e, portanto, surgiu a necessidade também de criar esta coleção, provavelmente para aulas de geologia ou paleontologia. Esta coleção foi desenvolvida por Ernest Fleury a partir de 1913. Portanto, só um pouco da história do IICL. O IICL é um instituto que, depois da reforma que houve no ensino em Portugal em 1911, o IICL extingue-se e dá origem ao Instituto Superior Técnico, e as coleções pertencentes ao IICL foram incorporadas no Instituto Superior Técnico. Fleury é um geólogo suíço de formação,
e que se muda para Portugal em 1913 a convite do Instituto Superior Técnico para dar aulas e também fica encarregue de reorganizar e desenvolver as coleções de Geologia e de Paleontologia do Técnico. Também por aí se poder afirmar que esta caligrafia corresponde à caligrafia de Fleury, portanto ele próprio teve mão no controle e desenvolvimento da coleção de conchas fósseis provenientes do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. A coleção de Jacinto Pedro Gomes, ao contrário do ICL, é composta por um registro maioritariamente moderno, de uma coleção que provavelmente seria privada de Jacinto Pedro Gomes. Jacinto Pedro Gomes, assim como Fleury, é um geólogo também, de formação, e é naturalista do Museu Nacional, junto à Escola Politécnica, onde atualmente é um Museu Nacional de História Natural. E, à parte de existirem estas etiquetazinhas padronizadas com o nome de Jacinto Pedro Gomes, nada nos indica que ele terá colecionado conchas. Daí se poder afirmar que talvez o interesse desta personagem se focasse mais na estética e na variedade morfológica das conchas que o levasse a colecioná-las. Por fim, a parte especulativa. Temos um registro fóssil, um registro moderno. Porquê é que foram as duas juntas? Na leitura que eu fiz a partir deste estudo, foi que seria uma ferramenta muito importante nas aulas de Ernest Fleury, porque a junção entre o fóssil e o moderno permite analisar diversos temas, desde a evolução das espécies, as formas de fossilização, os tipos de sedimentação, e estando também localizada numa sala de aula, organizada daquela forma, portanto, seria algo que estaria constantemente a ser utilizado. E por fim, só para terminar, gostava de mostrar este pormenor de uma das gavetas, neste caso são os gastrópodes trocos, que mostram mais ou menos aquilo que estive a falar nestes últimos 10, 15 minutos. Portanto, temos um registro fóssil conjugado, por exemplo, aqui temos os fósseis, conjugado com um registro moderno, para compreender como se formam os moldes internos, a evolução das espécies, e tudo assim um pouco caótico, e o meu trabalho também vai tentar ser a reorganizar um pouco a coleção, e depois também a variedade de etiquetas. Por exemplo, esta aqui pertence ao ICL, esta também, há aqui esta da coleção do Jacinto Pedro Gomes, assim como esta aqui é diferente, esta aqui é diferente, esta aqui é diferente, esta aqui é diferente. Portanto, existem muitos fios condutores que vou tentar continuar a encaminhar e a tentar perceber as várias origens da coleção, mas os principais são estes que acabei de vos mostrar. E mesmo sendo uma coleção com mais de 100 anos, continua a contar muitas histórias, a explorar vários temas, e termino assim. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Pedro. Para o Pedro Bonifácio, eu também tenho uma pergunta. Essa relação das conchas, né, achei interessante, porque quando criança, quando a gente vê uma concha, assim, a gente fala, quer logo colocar o ouvido, né, para ouvir, emite aquele som, mas como você falou da pesquisa, eu achei interessante, eu fiz aqui uma pergunta. Como a pesquisa sobre as conchas pode auxiliar no estudo sobre a evolução dessa espécie? Conseguem perceber, através do registro fóssil e do moderno, as várias diferenças que existem na mesma espécie, na mesma subclasse. Claro que existem algumas espécies que já são extintas, algumas espécies que perduram até aos dias de hoje, e um dos exemplos que mostrei, a concha do Nautilus, é uma das mais famosas. É um excelente exemplo disso. O Nautilus é um ser que existe há 500 milhões de anos, e a sua forma alterou-se muito pouco. E embora tenha tido algumas ramificações, como as amonites, o exemplo das amonites também são seres muito parecidos com os Nautilus, só que a construção da concha é diferente. E é um bom exemplo também para compreender a evolução da espécie e pôr um registro fóssil num registro moderno. Também muitas vezes, e encontrei isto já na coleção, só fica preservado o fóssil, o molde interno da concha. A casca desaparece toda. E encontrei mesmo na coleção estudos sobre os moldes internos,
em que, por exemplo, pegavam num bivalve, enchiam uma parte com gesso, outra parte com gesso, e fechavam e criavam um molde interno daquilo. E também dava para estudar se a aparência dos fósseis, que ficam registados através dos moldes internos, seria semelhante às atuais, por exemplo. Assim, obrigada. Pedro Bonifácio está aqui ainda? Pedro Bonifácio? Sim. Oi, tem uma pergunta para você aqui no chat, José, o que fez? Antes da gente ir para o nosso intervalo. Então, você responde e a gente vai para o nosso intervalo, tudo bem? Então, olha só, deixa eu fazer aqui, olha. Uma pergunta sobre os moluscos. Com o aquecimento global dos moluscos, estão correndo risco de desaparecimento? Existe algum tipo de proteção para não extinção? Ok, então, há algumas espécies que realmente estão protegidas, mas dependendo naturalmente da espécie e da localização onde estão, não abrange todos os moluscos. Há uns que são muito mais comuns do que outros, mas realmente as espécies que estão em vias de extinção estão protegidas. A questão é que as coleções de moluscos também têm tido um forte papel no estudo dos impactos ambientais. Lembro-me, por exemplo, agora uma coleção do Museu de História Natural na Bélgica, em que, tendo um registro muito detalhado de uma espécie de bivalves, assim, uma espécie de mexilhões, conseguiram perceber que com o aquecimento global que se tem registrado no último século, conseguiram perceber que o molusco, na verdade, está a engrossar a casca para conseguir manter a sua temperatura ideal. E claro, neste caso não estão em risco de desaparecimento, mas o papel das coleções, deste caso específico de história natural, acabam por ajudar também na compreensão e em fatores e quase prever o impacto que terão, que as alterações climáticas terão em alguma espécie específica. Ok, obrigada. Obrigado. Pessoal, então, olha só, vamos agora fazer o nosso intervalo, tá bom? E a gente volta. Me ajuda aí, gente, com o horário. Aqui, deixa eu ver aqui, a programação. Às Temos um 4 intervalo para portuguesas. almoço. Isso. Vocês aí essa hora e a gente aqui Às às 4 13 portuguesas. horas. Isso. Obrigada, Sara. Obrigada. Então, gente, ó, Nada. beijo. Até daqui a pouco, tá bom? 13 horas, ele